Olá, nós estamos de volta com a série de podcasts 60 anos PENAC, comemorando 60 anos dessa marca, dessa empresa, dessa instituição que se perpetua cada vez mais pela quantidade, não só dos anos, mas pela quantidade de amigos que veio somando em todas essas décadas. E esses amigos se tornaram clientes, clientes amigos, e assim, eu também, particularmente, como jornalista, fui conhecendo cada vez mais esses empresários, parceiros e suas histórias. E hoje é dia de a gente conversar e bater um papo com o Cláudio Irie. O Cláudio, ele é CEO da Hitz. Como vai, Cláudio? Seja bem-vindo. Como vai você? Oi, Marcão. Tudo bem? E você? Como é que você está? Graças a Deus, bem. Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo hoje aqui. Eu que agradeço você sendo CEO com tantas atividades no meio de uma tarde ensolarada aqui em Londrina. Como que está a sua tarde aí? Que cidade você está falando? Eu estou em São Paulo, Marcão. São Paulo, capital. Aqui hoje, capital. Eu vou dizer que não está tão ensolarada como Londrina, não. Está meio nublado aqui o negócio, viu? Mas São Paulo é quase um nublado constante, não é? Aí não dá para mudar muito disso daí, né, Marcão? Não é muita novidade. Você conhece bem aqui, então é por aí mesmo. Mas tá tudo bem. É uma sexta-feira gostosa e chegando aí o final de semana. O Brasil ganhou ontem, então tá tudo bem. Exato, estamos falando sobre a Copa do Mundo do primeiro jogo do Brasil. Ô, Cláudio, hoje você está em São Paulo, nessa cidade, terra da garoa. Mas você nasceu onde, meu amigo? Eu nasci em São Paulo, viu, Marcão? Meus pais são do interior de São Paulo, aí perto de uma cidade chamada Bastos, interior de São Paulo, uma cidade, não sei se você conhece Bastos, Marcão? Conheço Bastos. Bastos fica a uns 550 quilômetros de São Paulo, foi onde meus pais nasceram lá, tem muito japonês lá. E vieram para São Paulo, e aí eu nasci aqui, há mais de 50 anos já nascido aqui em São Paulo. Bastos, realmente você falou a verdade, da mesma forma que a japonesada chegou no Brasil, né? E eles se instalaram um pouco em Bastos e aquela região ali de São Paulo, eles desceram também um pouco para a região de Londrina, Açaí, Uraí. Então tem 2, 3 grandes colônias de japoneses no Brasil. Papai e mamãe vieram do Japão ou nasceram no Brasil? Nasceram no Brasil, meus avós que vieram, os 4 avós vieram no Japão e aí se instalaram nessa cidade que eu comentei, Bastos, né? Mas meus pais já nasceram em Bastos, brasileiros, e aí vieram novos aqui para São Paulo. Eu sou o que eles chamam de Sansei, a terceira geração de descendentes de japoneses. O vovô e a vovó, eles vieram com o Kassato Maru ou não? Pararam lá em... Vieram um pouco depois, viu, Marcão? Ah, é? não foram os pioneiros, não. Vieram um pouco depois aí. Só para solucionar esse nome, o Kassato Maru foi o primeiro navio que veio do Japão, não é? Com essa colônia maravilhosa, que hoje essa miscigenação do Brasil é maravilhosa, né? Então não tem como. Quando você vê o Brasil, exemplo, torcendo pela Copa do Mundo, que é nesse exato momento que nós estamos fazendo o nosso podcast, você vê lá negros, pardos, loiros, japoneses, orientais, você fala, de onde que vem todas essas raças? Do Brasil. A nossa composição de etnias é maravilhosa, não é? Não, você tem razão. E aqui, aí, como você falou, o norte do Paraná é uma colônia grande japonesa, né? São Paulo também. Então, a Hitz, depois de falar um pouquinho, é uma empresa americana, e eu costumo contar isso muito para os americanos, que vêm para São Paulo e vêm tamanha diversidade de povos aqui. A gente tem muito japonês em São Paulo. E o Brasil é a maior comunidade de japoneses fora do Japão, né? Então, para quem não sabe, é muito comum encontrar a colônia japonesa por aqui. Muito bem. Você comentou quando os americanos vêm para cá, mas antes de você ser um CEO, um diretor-geral, um manager e receber os americanos, como que foi a carreira? Ô, Cláudio, como é que você teve destaques de alguma forma? Eu sei que assim, é uma brincadeira positiva, não é um preconceito, mas toda vez que eu estudei na minha sala tinha um japonês, eu falei, bom, vai passar com nota 10, são os japoneses, depois a gente. Sempre os japoneses tiveram muita disciplina, amigo. Isso não é folclore, isso é verdade, não é? Então, nessa possibilidade, você agarrou com unhas e dentes, saindo de Bastos, numa cidade menor, para hoje estar em São Paulo, galgando um cargo tão importante. Como que foi um pouco dessa sua carreira? A brincadeira é boa, é verdade, viu, Marquinhos? Eu lembro na época de colégio que era por aí mesmo, né?
E eu até achei que você fosse brincar que eu ia ser engenheiro também, porque também tem a outra parte. Verdade, é verdade, engenheiro. Eu não sou engenheiro, eu sou formado em comunicação e marketing, foi minha formação inicial, e foi até engraçado. Realmente, a minha turma de colégio, né, porque a gente falava do ensino médio, colegial, né, colegial, a maior parte dos meus amigos, eu tinha muitos amigos descendentes de japoneses, foram para, acho que 90% foi para engenharia. E o restante foi para administração ou comunicação social, que foi o meu caso, né? Mas foi até interessante. Eu, desde moleque, meu pai é engenheiro. Então, assim, talvez a família também achasse que eu fosse virar engenheiro, né? E diz a minha mãe até agradece, ela dá graças a Deus que eu acabei não virando engenheiro. Ela diz ela que se eu fosse construir ponte, certamente ia cair, né? Então... Ou você iria vender a ponte, como um bom marqueteiro, você venderia então, a ponte. Essa é a parte que ela não estava acostumada, que depois, né, eu falei para ela, construir não é comigo, mas deixa que depois que estiver pronto eu dou um jeito de vender. Exatamente, exatamente. Então eu sempre gostei muito, eu ficava olhando os comerciais, propaganda, esse tipo de coisa. Você como um cara da comunicação vai lembrar, na nossa época lá atrás, o Washington Oliveto, lembra dele? Sim, sim. Grande mestre, está morando em Londres agora. Perfeito, publicitário, né? Então eu sempre acompanhava muito o Oliveto, as campanhas dele, e sempre aquilo me inspirou e me fez gostar do mundo da propaganda. E por isso que eu comecei a gostar muito e enveredar por esse caminho, ao invés de enveredar para o lado da engenharia, né? E aí eu não tive dúvidas, desde que eu formei eu queria ir para esse lado, acabei fazendo na época ESPM, não sei se você vai se lembrar, mas a Escola Superior de Propaganda e Marketing, sim. né? E tive a oportunidade de ter grandes mestres lá da comunicação, da propaganda. E lá pelo terceiro ano da faculdade, eu acabei conhecendo o que eu não conhecia tanto na época, que era a área de marketing. Me interessou mais ainda do que a propaganda propriamente dita, né? E aí foi para aí que eu já, desde o começo da minha carreira, quis caminhar na área de marketing. Fui procurar meus primeiros estágios nessa área, né? Acabei fazendo estágio, e até uma curiosidade aí, meu primeiro estágio foi numa empresa, também americana como a Hitch, a Evered, que hoje até mudou de nome, mas não sei se você vai lembrar, era a pilha do gato naquela época. Eu lembro. Você foi o primeiro estagiário a ser efetivado no Brasil. Foi isso mesmo. A Evered tinha uma tradição, uma empresa americana, como eu comentei, tinha os estagiários, ficavam 1, 2 anos, formava e ela não efetivava, né? E eu tive a sorte de ser o primeiro estagiário que eles efetivaram, né? Acho que eles gostaram de mim e acabei sendo efetivado na Evered. E a curiosidade para mim da Evered, fazendo uma conexão com o PENAC, eu lembro do PENAC daquela época já, da Evered, quando eu era estagiário. Você está brincando? Não, verdade. A Evered com pilhas é um mercado de consumo e basicamente de distribuição, né? Então, pilha você encontra em supermercado, pilha você encontra em materiais elétricos, em padarias e por aí vai, né? E eu lembro que a PENAC era um dos distribuidores na época da Evered. Obviamente, eu começando a carreira, não vou lembrar de todos os detalhes, mas tinha na época um gerente regional no sul do Brasil, que era o Silvio, que eu até, quando encontrei com o Paulo, depois de muito tempo aí já pela HIT, eu forçando a memória, eu falei, Paulo, eu tenho quase certeza de que a PENAC já trabalhou com uma empresa que eu comecei estagiando, que foi a Evered, e que o gerente na época era o Silvio. E o Paulo falou assim, sim, eu conheço o Silvio. E ele ligou para o Silvio e conversou com ele, né? O Silvio, obviamente, já era gerente, mais velho do que eu, né? E ele ligou para o Silvio e falou, tô com um rapazinho aqui que quando você trabalhou na Evered era estagiário, não sei se você vai lembrar dele, né? E falou meu nome, e obviamente falou Cláudio, japonesinho. Aí ele lembrou de mim e foi muito engraçado depois de muitos anos, né? Aquilo que eu falei com você a respeito do que o Grupo PENAC, Paulo, Milton e todos os outros colaboradores que estão ali há muitas e muitas décadas, eles fazem que o negócio seja secundário ao relacionamento pessoal. Isso que você está comentando comigo não foi o negócio bem feito que vocês fizeram. Não é o que sobrou de lucro. É o relacionamento, que é o nome chique hoje é networking, mas era o abraço, o aperto de mão, o respeito. Amigo, você está lembrando você com 23 anos.
Exatamente. Imagina, isso aqui já faz um bom tempo, né? E você vê, e o Silvio mantém a relação com o Paulo até hoje, né? Até hoje, o Silvio fazendo outras coisas, eu não sei exatamente o que, e se ele vê esse vídeo aí, um abração para o Silvio, né? Mas e desde aquela época ele mantém essa relação com o Paulo para você ver como é que o Paulo trabalha com as pessoas, né? E não com empresas só. Muito Muito legal bem. isso daí. Depois disso, você vai para a Bung, Isso. outra líder mundial também, você sempre envolvido com marketing, com a propaganda, entender pessoas e vender produtos. Você passa pela Parmalat, outra grande empresa, mais uma vez, Foi. grandes desafios. Eu percebi aqui que você reverte o conjunto de situações que você consegue trabalhar junto às equipes de marketing do Brasil todinho, e aí você veio galgando experiência no consumo, você vem galgando experiência na prateleira, que no fundo, nossas expertises são para que as prateleiras fiquem vazias. No fundo, quando a gente estuda, a gente faz um mestrado, uma graduação, e a gente percebe o mercado e o consumidor, é para quando você entrar num comércio, a prateleira esteja vazia e a recorrência daquele cliente em comprar novamente. Sai você dali, passa para as Três Corações, que você faz um belíssimo trabalho também, Três Corações, antes de chegar no Walmart. É verdade. Foi um caminho longo percorrido e sempre em marketing, como você frisou, passando por diversas categorias. Acho que essa foi uma grande oportunidade que eu tive na minha vida e na minha carreira, de passar por grandes empresas de consumo e trabalhar em categorias de alta penetração no mercado, né? Então, daí você mencionou margarina, você mencionou a linha de iogurtes e produtos lácteos, né? E também, por fim, o café. Eu até brinco, já tinha trabalhado na Parmalat com leite, queria trabalhar com café para fazer essa boa Você combinação. fechou o ciclo do café da manhã inteiro, quase. É verdade, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, com a Né? margarina, né? É verdade. Para você pensar, você tem aqui Parmalat, o iogurte na mesa, você tem o leite, você tem o café, É verdade. não é verdade? Você fez o café E da você manhã sabe completo. que, já que a gente está falando do Paraná, na Parmalat eu trabalhei na divisão Batavo. A Parmalat tinha adquirido o controle acionário da Batavo, que era a cooperativa do Paraná, né? Com fábrica aí em Carambeí, aí no estado do Paraná. Sim. Então, nessa época, eu convivi bastante com o estado do Paraná. Uma vez por semana, eu me deslocava aqui de São Paulo e ia para a nossa fábrica lá em Carambeí, belíssima cidade, aí já de descendentes de holandeses, né? Sim. E foi um período muito legal. Sofri um pouco no inverno, primeiro para pousar no aeroporto e depois o frio, aí que era uma coisa também terrível aí no inverno, né? É um frio severo. Severo, mas muito legal essa experiência de trabalhar em todas essas empresas, né? Diferentes culturas, né? A Parmalat, empresa italiana, a Três Corações, aí quando eu fui trabalhar lá em Minas, eu me mudei para Minas Gerais, Belo Horizonte. Uma empresa mineira, né? Então, ela era mineira, Marcão, e ela tinha sido comprada por uma empresa israelense chamada Strauss Elite. A Strauss é uma das maiores empresas de consumo lá em Israel, muito forte, é parceira da Lever, da Danone, da PepsiCo, então assim, uma expertise muito grande no segmento de consumo, e ela veio ao Brasil, comprou a Três Corações, e a Três Corações hoje, depois de ter feito uma fusão com a Santa Clara, hoje, se eu não estou enganado, é a maior empresa de cafés do Brasil, né? Com a liderança aí de três executivos, até que se você um dia tiver a oportunidade de conhecer, fantásticos aí a liderança que o pessoal da Três Corações tem hoje nessa empresa, né? E aí sim. E aí você vai para o Carrefour e fica um bom período no Carrefour, que aí sim. E aí você pegou marcas, você pegou produtos, aí você pegou o consumidor, você pega a prateleira, você pega ali a gôndola e você cai dentro daquele que vai vender esse produto e todos os outros dentro de um lugar só, que é o Carrefour. E a experiência no Carrefour? É fantástica, né? Aí eu fui para o outro lado do balcão, exatamente isso. Você mudou o balcão, trabalhar do outro lado é uma experiência fantástica. Eu digo que se qualquer profissional tiver a oportunidade de vivenciar, trabalhar no varejo, você falou em mestrado, em MBA, eu diria que é um MBA diário que você tem na veia, né? Porque lá está lidando, como você comentou, direto com o consumidor. Então, a gente está se aproximando hoje do final de semana, chega o final de semana, sexta, sábado, domingo, virou o final de semana, você já mede na segunda se foi bom, se não foi bom, se tem que mudar, se não tem que mudar.
A estratégia lá ela é de médio e longo prazo, mas a execução é de curtíssimo prazo. A reação é de curtíssimo prazo, né? Muito rápido. Choveu hoje, bota guarda-chuva lá na ponta de gôndola. Se na segunda já tiver sol, vamos trocar o guarda-chuva por protetor solar, né? E essa dinâmica tem que ser muito rápida. Então, isso dá para qualquer profissional uma dinâmica e uma necessidade de aprender e saber trabalhar de uma maneira bastante dinâmica que é muito legal, e isso ajuda a, que eu digo, ganhar bastante folhagem, ganhar corpo, né? Nesse mundo do dia a dia dos negócios. E aí, este jovenzinho japonês saído de Bastos dá de cara agora com um grande desafio, uma das maiores empresas do mundo. Ela fundada em 45 pelo Bob Hitz. Me conta um pouquinho de onde você está hoje. Pois é, aí, e com muito orgulho eu conto essa história, porque quando eu estava no Carrefour, eu não conhecia a Hitz. A realidade é que quando o Headhunter se aproxima e me faz a oferta para participar dessa oportunidade, eu não conhecia a Hitz. Eu totalmente desconhecia esse segmento porque eu estava mais acostumado com o mercado de consumo, né? E então, falando um pouco da Hitz, é uma empresa com aí mais de 77 anos de história global, né? A Hitz hoje está presente em mais de 100 países. Então, nesse momento, enquanto a gente conversa aqui, Marcão, a Hitz está fazendo negócio. A gente pisa com nossa equipe de vendas em mais de 100 países, acho que aproximadamente 120 países pelo mundo inteiro. Uau. Uma empresa americana, uma empresa norte-americana localizada no estado de Nova York, na cidade de Buffalo, né? Perto lá do Canadá já, frio pra caramba essa época do ano, não recomendo visitar lá. Porque lá em cima. Né? Nossa, tá um frio muito forte, né? Mas o Bob Hitz lá, há 77 anos lá, depois da Segunda Guerra, funda a empresa. O mercado de lácteos estava sofrendo muita escassez, né? E ele inventa o primeiro chantilly vegetal congelado. E foi o primeiro produto da empresa, né? Então, de lá para cá, nessa história toda, hoje a empresa tem mais de 4 mil produtos, né? Eu gosto de contar a Hitz um pouco do que é o que a gente faz para os nossos clientes. A Hitz, como você mencionou, ela não é uma empresa de consumo. Então, a marca Hitz, ela não é uma marca que vai diretamente para o consumidor na maior parte dos seus produtos, né? As pessoas não conhecem a marca porque não tem aquela campanha acintuosa, não tem aquela campanha que vai para o horário nobre, não vai para a revista. E aí o consumidor aqui, ele não sabe como o produto é tão bom na mão dele, porque é uma marca que não alcança uma comunicação tão ostensiva para o público em geral. Porque nosso negócio, mais ou menos 20% do nosso negócio global é consumo. 80% é um negócio que a gente chama do B2B, né? Então, dando alguns exemplos, né? Se você for lá nos Estados Unidos, o Donuts, da Dunkin' Donuts, é a Hitz que faz, né? Se você vai na Subway, em vários países, no Japão, na Europa, um dos pãezinhos deles, da Subway, o flatbread, é a Hitz que faz o pão da Subway, né? Se você vai na Starbucks, na Inglaterra, o cookies, o muffin e o brownie que você está comendo na Starbucks é a Hitz que está fazendo. Então, tem muita coisa da Hitz que estão nesses clientes globais e que a gente não percebe, mas a gente está consumindo um produto feito pela Hitz, mas que a preocupação da Hitz é que o nosso cliente é que brilhe. A nossa marca ela está nos bastidores, então isso é muito forte, né? No Brasil, a gente tem nosso principal segmento é a confeitaria. Então, hoje, as grandes redes de supermercado utilizam nossos produtos, né? Então, quando você vai, quando a gente fala de Brasil, Carrefour, Pão de Açúcar, né? O antigo Walmart que o Carrefour comprou, a confeitaria dessas redes de supermercado, nós é que trabalhamos como gestor de categoria. Então, muito do que você vê lá do bolo, da confeitaria, tem criação nossa e tem ingrediente nosso, né? Você vai aí para o Paraná, o Mercador, o Mufato, a Sul-Americana, por exemplo, só para dar 2 exemplos aí no Paraná, são clientes fortíssimos nossos em que a confeitaria é a gente que está presente, sempre ajudando esse cliente a elaborar toda a confeitaria, né? Nós trabalhamos juntos com a equipe desses clientes em definir que tipo de sortimento tem que ter, que tipo de bolo vai ser para o Natal, que tipo de produto vamos ter lá para Páscoa no ano que vem e assim por diante. Então, é um pouco da especialização da Hitz, né? A gente teve, nesse evento que a gente teve aí com o Penac, a gente está trabalhando muito forte com o Penac, uma linha de consumo, aí sim, que pega esses 20% que eu te comentei,
que é uma linha de chantilly que vai direto para o consumidor. Cresceu muito no Brasil, principalmente na pós-pandemia, o que a gente chama de consumo em casa mesmo, desse tipo de produto, seja para consumo próprio ou para pequenos e pequenas empresárias que fazem o bolo e revendem esse bolo ou no bairro, ou elas fazem isso de uma maneira industrial. Então, deve ter vários casos aí em Londrina que você conhece. Ah, eu estou precisando de um bolo de aniversário. Ou você vai comprar numa confeitaria ou numa rede de supermercado, ou você ou alguém conhece alguém que faz bolo. Uma boleira, uma confeiteira do bairro. Pronto, exatamente. A gente calcula que tem no Brasil hoje pelo menos mais de 5 milhões de boleiras, né? Pelo Brasil afora. Então, essas boleiras se abastecem ou em lojas de festas ou no que a gente chama no cash and carry, Atacadão da Vida, o Açaí da Vida, né? Então, esse trabalho nosso com o PENAC de fazer essa distribuição do nosso produto para todos esses consumidores, nesses pontos de vendas, é fundamental para a gente dar a oportunidade dessa pessoa comprar o produto e fazer bolo, né? E o que é interessante nessa história, Marcão, é o que está por trás, né? Eu sempre falo aqui na empresa, nós não vendemos chantilly para fazer bolo. Um bolo, ele é a expressão de uma festa. Realmente, você tem um bolo para celebrar ou um aniversário, ou o nascimento de alguém, uma promoção, pode ser alguma coisa. Então, o bolo, ele tem uma simbologia muito forte nessa comemoração e celebração de amigos, de família, por exemplo, né? E no caso das boleiras, que a gente estava falando, outro dia eu vi uma história muito interessante, que ele tem uma transformação social também. Tem muita boleira hoje que enveredou para esse caminho como uma fonte de renda e começou por acaso fazendo 1, 2 bolos por dia e que hoje esse negócio virou um negócio. E outro dia teve uma situação de uma pessoa, e infelizmente a gente no Brasil ainda tem uma violência doméstica muito alta, né? E essa pessoa, ela apanhava do marido, ela se sujeitava a essa violência do marido e quando ela começa a fazer bolo, ela começa a ter uma renda que empodera ela, que começa a fazer com que ela ficasse menos dependente, a ponto de depois ela falar, opa, pera, aqui não, chega, não vou mais tolerar isso, eu estou fora e agora eu tenho o meu negócio. Ou seja, esse chantilly que a gente vende para o mercado dá essa oportunidade para a pessoa montar o seu negócio e fazer de lá toda essa história que é muito linda, né? Mais, ô Cláudio, é muito mais do que o chantilly, né? É muito mais do que um produto, é uma transformação social, não é? E o país, e você tocou num assunto muito sério, o país, quer dizer, o mundo passou, né? E nós tivemos que nos reinventar no bom sentido. A pandemia fez você, profissionalmente, você também se reinventou, porque aí nós somos para, como hoje, né? Por coincidência, você está trabalhando em casa, né? Mas o trabalhar em casa fez com que nós observássemos um pouco mais a nossa mão de obra, a nossa esposa, a secretária do lar, né? Os nossos utensílios domésticos, o que é que a gente consumia fora. Eu percebi que nesses últimos 2 anos e meio, quase 3 anos, o mundo ele trocou várias situações domésticas, ele mudou comportamentos, conceitos, consumos. Isso você deve ter ficado muito esperto, né, Cláudio? Você que veio oriundo como diretor de marketing de muito produto de consumo, rápido consumo, consumo por intenção, consumo por compra rápida, consumo por produto agregado. Chegou nesse momento, você trabalhando com marca multinacional, vocês devem ter feito assim, ó, calma aí, como é que nós vamos trabalhar agora com esse contingente de milhões de mulheres que ficaram em casa? Porque durante meses nós fomos proibidos de sair. É quando as mulheres começaram a descobrir que a panela de pressão estava velha, que o azulejo estava estragado, que o móvel devia ser trocado. Porque uma mulher empoderada de muitos anos, ela já estava trabalhando no mercado há muito tempo. E ela descarregava o cuidar da casa por uma profissional antigamente chamada como empregada doméstica. Hoje é uma profissional do lar, né? Esta mulher profissional do lar, essa mulher que está trabalhando para ela, que tinha com toda certeza todos os cuidados caseiros. Quando essa empresária ou essa profissional liberal ela se volta para dentro do seu lar, ela começou a observar uma casa que às vezes fazia 3, 4, 5 anos que ela nem não prestava muita atenção, não sei, no final de semana. E aí ela começa a comprar o seu produto também. E outra vertente, Cláudio, que também eu acho, é as empresas que às vezes, infelizmente, pelo seu fluxo de caixa, quebraram ou dispensaram e fecharam, e aí abriu-se. Eu vou te dar um exemplo de Londrina. Londrina, na pandemia,
fechou-se, se eu não me engano, 1.500 CNPJs. E abriu-se 6.500 CNPJ. Lógico. Fechou um grande ou médio e abriu vários outros pequenos. Não é? Esse movimento você percebeu, Cláudio? Primeiro me responda pessoalmente como é que você se virou na pandemia e depois a sua marca. Sim, primeiro, bem observado, Marcão. Deixa eu falar pessoalmente. Pessoalmente, você meio que matou aí. A gente, eu sempre fui um executivo que eu não parava em casa, eu até brincava, né? Eu dormia aqui em casa. Então, eu era aquele que chegava em casa e ficava pouco tempo em casa, final de semana sempre fora. E durante 1 ano e meio, 2 anos, eu até digo para minha esposa que eu nunca vi e nunca conheci alguns hábitos que a gente tinha aqui em casa durante esse período, o que é impressionante, né? E foi muito legal, eu gostei disso, de poder acompanhar mais a rotina de casa e até falo, o lado ruim para minha família foi que eu quis cozinhar nesse período, né? Quis me meter mas já passou a minha experiência, viu, Marcos? Eu não fui aprovado, não. Queimou panela de monte. De monte, mas tiveram que comer aí as gororoba que a gente fazia, né, no período. Acho que o pessoal agradeceu que liberaram aí para a gente voltar a trabalhar. Mas brincadeiras à parte, sim, né? Teve toda essa mudança aí, desde trabalhar em casa e poder liderar uma empresa dentro de casa e aquela história lá, antes da pandemia, né? Isso já é meio até virou um chavão aí no mercado, quer dizer, a gente não trabalhava home office, a gente estava estudando muito forte de fazer um home office de um dia da semana. Uns 2, 3 meses antes da pandemia, a gente estabeleceu um home office de uma vez por semana, mas não pela pandemia, mas teve altos debates se isso ia ser bom, não ia ser bom, como é que a empresa ia funcionar. E 1, 2 meses depois, a gente estava 5 dias da semana em casa e a coisa funcionando bem, né? E hoje, inclusive, até nós estamos híbridos, né? A gente trabalha 2 vezes por semana no escritório e 3 dias em casa, mais ou menos assim, né? Então, do ponto de vista pessoal, sim, teve uma mudança grande. Como negócio, você também expressou bem, surgiram muitas pequenas empresas e o que você falou é fato. A gente via aqui em São Paulo, em muitas avenidas, lojas e estabelecimentos fechados e o surgimento de vários pequenos e médios negócios, né? Não é novidade, no Brasil, a maior parte do gerador de emprego é esse pequeno empreendedor, é o empreendedorismo, né? Não são as multinacionais e as grandes empresas. O maior número de emprego estão nesses pequenos negócios. Eu acho que a gente tem que ajudar essas pessoas a fazer um negócio. Então, a cada bairro, a cada casa, a cada edifício, apartamento, que a gente tem um pequeno negócio, que a gente faz isso daqui proliferar, virar uma fonte de renda para sustentar a família, é muito legal, né? O nosso país, a gente que tem a oportunidade de viajar por todo o país, a gente vê o tamanho do país que somos, né? E eu até converso muito com nossos executivos que o Brasil, aqui no caso de São Paulo, o Brasil não é só Faria Lima e não é só Avenida Paulista. Isso aqui é uma pequena parte do nosso Brasil. Para quem trabalha em mercado de consumo, o Brasil está longe de lá. Sabe muito, parabéns, Cláudio, né? Parabéns. Amigo, eu vou só fazer um parênteses, depois eu fecho muito rapidamente. Quando eu trabalho com marcas, como agência de publicidade, marcas nacionais ou multinacionais, aqui em Londrina, eu falo, pessoal, saia da Faria Lima, saia da Paulista, desça no chão de fábrica, porque o teu produto às vezes tem um pensamento da agência, uma embalagem pensada com grandes pensadores, investe-se milhões, mas às vezes no dia a dia, na Amazônia, no Rio Grande do Sul, no Mato Grosso, na Bahia, tem gente que tem costume de rasgar no dente, tem gente que tem costume de cortar com tesoura, e aí, tô falando sobre uma embalagem, tô falando sobre uma comunicação, que às vezes ela é muito, muito chique, muito grandiosa, e a embalagem não fecha direito, não condiciona direito, o peso. Olha que coisa maluca, Claudio, é uma verdade. Às vezes tem embalagem que ela tem um peso demasiado e uma região tem muitas mulheres que não carregam. Olha que louco, isso tem que ser pensado. Tem região que às vezes a mulher é pesado aquele material. E eu falo para os diretores de marcas, amigo, pense regionalmente. A comunicação da marca pode ser um potencial nacional, mas às vezes tem lugares que as pessoas são mais preconceituosas com uma cor, com outra. Se você for para Porto Alegre, se você trabalhar com a cor azul ou vermelha, você cria confusão. Porque um é colorado e o outro não é. Se você for para Parintins, a mesma coisa. Será que o diretor de marketing nacional não tem esse pensamento? Por isso que essas suas viagens pelo Brasil inteiro, isso te faz um profissional raro. Parabéns. Que é um pensamento do consumidor no Brasil inteiro.
Não, e você sabe, eu concordo, digo mais, viu, Marcão? Eu digo, a minha analogia é o seguinte: nós, quem está decidindo o futuro de uma marca, o que vai ser comunicado, como é que vai ser trabalhada a embalagem, etc., geralmente são pessoas com poder de decisão nas empresas. E essas pessoas, independente de onde vieram como classe social, elas chegaram a um nível que no Brasil é um nível bom, né? Nós somos uma classe privilegiada. E essa classe privilegiada frequenta restaurantes, frequenta shoppings, lugares que também é uma região privilegiada. Então, a tendência dos executivos e executivas é, se não tomar o cuidado, se afastar da realidade do Brasil e Sim. tomar decisões com base no seu pensamento, e esse pensamento já está elitizado. Parabéns, E a parabéns, gente tem que exatamente. afundar, não é? Parabéns, é isso mesmo, é isso mesmo. Se É, a gente não entender essa particularidade, essa regionalidade, você vende para poucos ou vende para os amigos que almoçam no seu restaurante e convivem no seu grupo social. Simples assim. perfeito. E É por verdade. falar e conhecer muito disso, então seu primeiro contato com a Penac foi lá aos 23 anos. E aí? E agora, nessa nova empresa e você como CEO, o contato que vocês Então, têm e a importância que tem o distribuidor Penac para o seu produto aqui nas nossas regiões onde ele atua? primeiro fundamental, né? Primeiro, e como eu disse, foi uma satisfação pessoal para mim poder reencontrar a Penac e fazer essa aproximação com o Paulo depois de tantos anos, né? E eu digo que para a RITES, o Penac, o estado do Paraná em geral é um estado extremamente forte para a gente. A gente, por diversas razões, desde que a gente começou no Brasil há mais de 20 anos, a gente sempre teve no estado do Paraná uma fortaleza. A gente está presente em várias redes de supermercados, padarias e confeitarias, né? E agora com o recém-lançado, esse ano a gente lançou a marca Cecibon, que é essa marca que a gente está direcionando para esse público que compra direto na gôndola. E na nossa visão, o Penac é o parceiro que a gente tem no estado para nos ajudar a fazer essa distribuição. E naturalmente, como eu te comentei, até você viu pelo meu histórico, vindo de consumo, para mim o mantra número um, para quem trabalha em indústria de consumo, chama-se distribuição. É ter o produto não só nas grandes redes, mas nos pequenos lugares em que as pessoas possam ir, sair de casa, andar 100 metros e poder comprar o produto lá. E a RITES não consegue fazer isso daqui, em chegar nesses locais sem a ajuda de parceiros. E aí que entra o Penac para mim, como sendo um dos grandes parceiros nossos para fazer esse trabalho, né? Obviamente, quando a gente lá no evento e vê as grandes empresas que participam dessa parceria com o Penac e ver a RITES presente lá, para mim foi um motivo de muito orgulho de poder ver a nossa empresa junto e sendo bem considerada junto com uma empresa tão tradicional que fez 60 anos com o Penac, né? Eu também fiquei muito feliz esses dias atrás, batendo papo com outro executivo, também muito alinhado com o seu pensamento. Ele comentou que a Penac tem uma particularidade muito interessante, que é atender em pequenos volumes, porque às vezes o distribuidor ele não consegue chegar ali naquele bairro, naquela cidadezinha, naquela periferia com uma caixinha. Ele Hum. consegue e vai ganhar o volume e rentabilidade quando ele descarrega um container. Quando tem ali Uhum. 1.000 quilos, tal, aí ele atende bem. Mas atender lá naquela ponta de bairro, naquela vila, aquele cliente com a canetinha do lado da orelha, o teu produto está lá, o Penac faz isso com excelência e isso faz um grande diferencial. Eu achei isso muito interessante. Eu concordo com você. A gente conversa muito, né? Eu com a equipe de vendas nossa aqui, que atende toda a região, da importância que é essa distribuição e o quanto que a gente acredita que o Penac pode nos ajudar a fazer isso. Então, não à toa, a gente tem toda essa consideração de estar junto com o Penac, de fazer planos em conjunto, né? Eu diria que a gente, nesse processo da RITES, a gente se reaproximou mais fortemente do Penac nos últimos 2 anos, e eu estou construindo agora, acabamos de finalizar o plano de 2025, para você ter uma ideia, né? E certamente quando a gente olha essa visão de médio prazo, longo prazo, o Paraná faz parte dessa estratégia de distribuição forte para a gente, e eu não vejo a gente se solidificar aqui no mercado brasileiro sem esse apoio, sem o trabalho do Penac também junto com a gente aí. Então é algo que a gente quer estreitar demais essa relação com o Paulo, com o Divan e toda a equipe, né? E certamente tem muita coisa que vai surgir por aí. Eu comentei com você, né, Marcão? A RIT tem mais de 4.000 produtos por aí, e no Brasil nós temos em torno de uns 300 produtos. Então tem muita coisa ainda para caminhar. A RIT é só um adolescente aí no Brasil nesse momento.
prazer de conhecê-lo em Foz do Iguaçu, no evento que a gente tentou impressionar todos vocês. A equipe PENAC tem uma experiência já fazendo eventos há 40 anos, né? As meninas, a gente fala as meninas e os meninos porque eles têm esse espírito muito jovem, todos eles. É uma equipe para lá de competentes. Nós nos unimos com a equipe da agência e com a batuta da Cleide PENAC, né? Sobre o que é importante, né? Ela nos passou a importância de cada um de vocês. Nós estudamos cada um de todos os parceiros, fornecedores, para a gente descobrir verdadeiramente o que é que cada um de vocês poderia ser impactado. Porque há muitos anos a indústria, o comércio, o evento social, ele passa a ser a cereja do bolo, né? Ele vem para coroar um ano, ele vem para noticiar, não é? É como os bolos, né? Vem para poder fazer daquele ano de difícil acesso, às vezes, de difíceis negociações, uma confraternização, né? Um encontro como esse que nós tivemos recentemente em Foz do Iguaçu, mas eu acho que ele foi diferente esse aí, porque já tinha 2 anos nós todos dentro da trincheira, né? A gente sem saber o que ia acontecer com as nossas vidas. Infelizmente, perdemos muitos amigos, né? Muitos colaboradores, enfim, nossos parentes também. E ali foi um encontro de alma, de carinho, de amor, de afeição, né? De celebração. E aí eu tive a grata oportunidade de ser convidado a fazer parte dessa montagem de uma festa muito espiritual, sabia? Uma festa que a gente teve muito amor para poder fornecer a todos vocês. E eu vi você muito integrada a tudo isso, fiquei muito feliz. Não, a gente tem que agradecer, viu, Marcão? Porque eu comentei com o Divan, e obviamente por trabalhar em multinacionais, a gente acaba tendo exposição a diversos tipos de eventos, né? Por todo o planeta, e no Brasil, e lançamentos, etc. Já, o meu comentário para o Divan, eu falei, vocês definitivamente subiram a barra do que vocês fizeram em termos de celebração. Na organização, nos pequenos detalhes, e você via isso desde os cuidados quando você chegava no quarto, a cesta de produtos, quando a gente ia para o passeio, o cuidado nos ônibus, na organização, enfim, tudo muito pensado no detalhe. Eu tenho certeza que deu muito trabalho para você fazer isso daí, mas dava para sentir a organização e o alto nível do que vocês fizeram nesses dias todos lá, né? Foi muito legal. Foi muito gostoso. Foi um evento que a gente teve o prazer de participar, apesar, a gente fala, é um evento corporativo, né? A gente estava a trabalho lá. Mas confesso a você que não parecia. Eu fui embora, eu não pude ficar até domingo, eu fui embora no sábado, tive que voltar no sábado à noite, saí de lá no sábado à noite, né? Mas parecia que eu estava naquele sábado de férias, até descansando de tão em casa que a gente se sentiu nesse evento que vocês propiciaram para a gente. Não, muito feliz. Ouvindo de você, um profissional com experiência de marketing, Evered, Bung, Parmalat, Três Corações, Walmart, Carrefour, sempre sendo um gestor de marketing, diretor de marketing, CEO, isso nos engrandece muito e como agência eu agradeço e também agradeço em nome da equipe PENAC. Não, muito obrigado, Marcão. Eu que agradeço e também dizer que para o Paulo, né, para a Cleide, para o Divan, agradecer demais o convite que foi feito à HIT e eu com todo orgulho e honra poder representar a nossa empresa nesse evento e que teve o jantar, né, que eu não comentei, que teve o jantar acho que umas 2, 3 semanas antes e aí foram a minha equipe, né, o N, que é o nosso diretor comercial, e o Leandro Carmazen, que é o gerente regional do Sul, tiveram presente nesse evento, né, e que também eu não estive, mas me falaram muito bem desse jantar também, então parabéns e obrigado por terem convidado a HIT. Amém. Eu desejo para você, em nome da nossa equipe, da agência, em nome da equipe da PENAC, um feliz 2023, viu? Muita paz, muito amor, muita saúde e muito bolo. Obrigado, Marcão. Aleluia, que venha muito bolo e aí que a gente e PENAC vender muito em 2023. Muito obrigado, Marcão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, viu? Obrigado, Marcão. Valeu, valeu. Este foi Cláudio Irie. O Cláudio, ele é CEO, diretor-geral. Olha que bacana, hein? Que história. Mais uma história interessante, né? Daqueles sujeitos que a gente não tem noção do esforço
A gente só consegue depois ver o currículo, olha lá, nascido, começou como estudante, vem aqui embaixo, o cara é presidente, é CEO, ele é responsável por grandes marcas. Esse caminho que ele percorreu, décadas e décadas se dedicando, faz com que hoje ele faça um trabalho totalmente diferenciado e cada vez mais profissional pela Hits. Muito obrigado pela oportunidade, Cláudio, da gente conhecer um pouco mais sobre a sua história e também essa parceria com a PENAC. Então, amigos, até o próximo podcast 60 anos PENAC.